Eu escolhi uma leitura do livro de Lucas, capítulo 6, o versículo 46 até o 49. Todos os irmãos conhecem, né? O pastor já falou inúmeras vezes aqui, né, dessa palavra, né, a respeito de fé. E eu sempre estou em casa lendo a Bíblia, eu sempre meditei nessa palavra. O Espírito Santo tocou que eu falasse sobre fé, né, que a gente precisa de ouvir sobre essa palavra para que possamos viver essa fé que Jesus fala aqui no livro de Lucas. Vamos ler. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. No 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vamos falar de dois tipos de pessoas. Eu colocaria assim, título: o que determina o nosso crescimento? O que essa palavra quer dizer, né, para nós? Quando a gente vê essa pergunta, né, o que vem em nossa mente? O que determina o nosso crescimento? O que é que determina o nosso crescimento? O que vem logo na cabeça de algumas pessoas, né, até na nossa mesma, né? Vem que tipo de crescimento? Crescimento profissional, material? Geralmente, né, vem essas respostas, né? Mas o que a Bíblia quer dizer aqui de um crescimento espiritual é um crescimento que nos faz crescer, né, nas nossas vidas, um crescimento com Cristo, que é Jesus. E o que é que isso determina em nós? É a palavra, né? Na palavra, o que significa Senhor, Senhor, e não faça o que eu digo? O que é que Deus quer dizer isso? Por que a gente chama Senhor, Senhor e não faz o que Deus pede? Né? Chamamos Ele o tempo todo, mas não fazemos aquilo que fomos chamados. Viemos para a igreja, sentamos aqui, somos servos de Deus, só escutamos a palavra que o pastor fala, outra vez tem Nilza, mas não tomamos a frente, não fazemos nada. Então, quem é o Senhor para nós? Né? Para muita gente, quem é o Senhor? O Senhor é quem? Para muita gente. Então, para muita gente, o Senhor é os amigos, é o pecado, é um parente, né? É o trabalho. Então, para muita gente, é isso aí, né? Se eu perder um amigo fulano de tal, eu não sei o que eu vou fazer. Porque ele que me ajuda isso, faz aquilo, mas não lembra de Deus, do nosso Senhor de verdade, que aqui no Salmo 46 fala, né? Que chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Então está o tempo todo chamando, mas não faz o que Deus diz. E coloca esse Senhor como outras prioridades na vida, né? Igual eu já falei, o trabalho, esposa, marido, até mesmo amigos, né? Que tem gente que tem amigos que não perde aquilo por nada, não perde uma festa na casa do amigo, porque se eu não participar daquilo ali, eu não vou fazer parte da elite, eu não vou fazer parte daquela turma, então eu tenho que fazer parte daquele povo ali, que eu tenho que ficar, como se diz, os famosos, né? Nome tal, você conhece fulano, você conhece... Entendeu? Então, Jesus já não é mais o Senhor. Então, coloca os amigos em primeiro lugar, até mesmo o trabalho, o marido, ou outras coisas mais que nós sabemos. Hoje mesmo, foi ontem que eu perguntei a Tenilza, né? Que se tinha alguém para fazer a palavra, ou fazer outra coisa para ajudar, né? Na igreja, já falou assim que ninguém tinha se prontificado. Aí, eu falei assim, se você quiser, eu posso estar fazendo, vê aí o que eu posso fazer. Aí ela me falou da palavra. Eu falei, amém, vou fazer.
Aí quando foi... Aí eu tinha esquecido também da reunião da escola de Alice, mas aí a Alice falou assim comigo, mãe, e a reunião? Eu falei assim, a reunião eu não vou, porque para mim, o mais importante é Deus. Eu já disse sim, e não dá para eu ir na reunião, porque a reunião é 6 horas, então eu vou perder o culto? Não vou. Eu vou para a casa de Deus, porque é mais importante. E a reunião, eu sei que a gente anda em dias com a escola, eu acredito assim, que a reunião não vai ser para nós, não. Se tiver alguma coisa importante, a tia vai falar depois. Então, eu vou para a igreja porque é mais importante. Então, assim, a gente tem que priorizar Jesus. Quando a gente começa a entrar junto na palavra de Deus e começa a viver Jesus de verdade, você começa a ver quem é mais importante. Porque às vezes você vê o pastor falar aqui, mas você nunca chegou e se prontificou, falar assim, não, eu vou fazer a palavra, eu vou fazer um louvor. Então, quando você está realmente na presença do Senhor, quando você está espiritualmente em Deus, que você responde sim para Jesus, aí você vê quanto Jesus é importante para você e para o mundo, né? Aí você vê as pessoas que não valorizam Jesus, né? A gente olha para a nossa igreja, a gente vê quantas pessoas já vieram para cá, que já saiu da presença do Senhor. Então, assim, quantos não valorizaram Jesus de verdade? Quantos não levam a sério Deus? Então, a gente vai entrando na vida de Deus, a gente vai entrando na família, nessa família que é Jesus, aí você vai vendo tão importante que é você estar aqui e estar na presença dele. É uma coisa assim gratificante e o coração da gente se alegra, né? Aí às vezes a gente vê as pessoas que evoluem com Jesus espiritualmente e em outras coisas, que quando você se evolui com Deus espiritualmente, outras coisas virão, né? Outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Aí você vai ver, aí às vezes eu já me perguntei para mim, por que aquela pessoa é tão usada assim por Deus e eu vou para a igreja e não consigo ser assim? Porque ainda não estava cravada em Jesus, não estava com alicerce, né? Em Deus, não estava na rocha. Então, aqui, essa palavra aqui fala que nós devemos construir a nossa casa na rocha, né? O 48. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce fora da rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Então, esse homem aqui que fala da Bíblia, né, é um homem bem sucedido na palavra do Senhor e espiritualmente. Aí eu costumo dizer o seguinte, um exemplo. Uma árvore bem enraizada, uma árvore bem bonita, como que ela é? Se a gente pudesse ver uma árvore, ela quando está bem plantada, está bem grande, bonita, se a gente pudesse ver a raiz dela vai ficar como? Bem aprofundada debaixo da terra, não é assim? Então, quer dizer, é um exemplo para nós. Então, esse homem, ele está bem enraizado em Cristo. Espiritualmente, pode vir qualquer que for a dificuldade, mas ele está enraizado em Cristo, espiritualmente. E outras coisas mais virá através disso aí. Quando nós disponibilizamos para Deus, e estamos na presença de Deus o tempo todo, clamamos a presença dele, Deus vai ser a nossa raiz. Ele vai nos assegurar. Não tem chuva, não tem vento que vai nos destruir, né? Jesus, ele vai nos segurar em qualquer for, no que for, né? A dificuldade, Deus vai estar conosco. Não vai deixar a gente abalar. Que sejamos essa rocha, né? Esse homem que construiu a casa na rocha, né? Sejamos enraizados em Cristo. Que devemos estar o tempo todo, né? Igual essa árvore, presa, bem com a raiz funda, para que nada possa nos abalar. No 49, fala, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa
sobre a terra sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, para que nós não sejamos esse homem que constrói a casa sem alicerce, devemos o quê? Buscar Jesus em oração, né? Estar em jejuar e orar, para que nós não sejamos esse homem que constrói a casa na areia, né? Sem alicerce, porque uma casa bem construída, ela tem que ter um bom alicerce, né? Tem que estar bem alicerçada. A gente não vê o alicerce, né? Mas o alicerce é como se fosse Cristo na nossa vida, né? Que na palavra fala como exemplo que Jesus que é o nosso alicerce. Nós devemos estar espiritualmente enraizados em Cristo. E que sejamos essa casa que esteja bem alicerçada. Mesmo que não vimos, que ninguém vê, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Que nós ali estamos firmes, né? Firmes na rocha. Que não é qualquer vendavalzinho que vai vir e nos derrubar. Quem é aquele homem que ouve a palavra do Senhor e pratica, né? É aquele que vive, né? Como eu falei, a palavra, para se proteger das ciladas do inimigo. É aquele que vive a vontade de Deus. Ele está fortalecido espiritualmente a cada dia. Então, não é qualquer vento que vai derrubar a sua casa. Assim como diz lá no Salmo 119, 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que a palavra de Deus seja lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que sejamos enraizados em Cristo, né? Que não deixamos nada nos abalar. Quando estamos espiritualmente em Cristo, nada vai nos abalar, nada vai nos enfraquecer. Passamos por muitas dificuldades, né? Mas Jesus está conosco. Quem é que não passa dificuldade? Quem é que não passa por provas? Mas o servo de Deus, ele não fica isento disso não, né? Fala assim, ai, que eu sou servo de Deus, que eu não vou passar por isso, nem por aquilo, né? Tem umas pessoas que falam, ah, mas eu sou servo de Deus, isso não vai chegar até a mim, não. Então, chega sim, a aprovação chega. Né? Até Jesus passou por aflições e por que nós não? Não é porque somos servos de Deus que não chega. É aí que chega mesmo. Né? Para provar se estamos firmes, se estamos na fé mesmo com Cristo, né? Como se diz a pastora, se nós pedimos fé, Deus manda o quê? Provação, né? Pedimos fé, Deus manda provação. Vamos ver se está firme mesmo na rocha. Que aí Deus vai ver que nós estamos mesmo, né? Cravada, ali com aquela árvore ali que está com suas raízes bem profundas. Então devemos estar cada dia mais próximo de Deus, espiritualmente, levantar com Jesus, caminhar com Jesus, deitar com Jesus, comer com Jesus, não deixar Jesus, segurar ele ali pela mão e segurar e não deixar ele não, porque é assim que vai nos fortalecer espiritualmente, né? Se nós estivermos todos os dias assim, pode vir tempestade, pode vir que nós estamos ali firmes na rocha. Quem conhece a palavra de Deus e não pratica, é a mesma coisa desse homem, né? Que construiu a sua casa sobre a areia. E veio o vento e levou. Veio a primeira chuva que veio já levou, né? Então, a primeira dificuldade já levou. Então, que não sejamos esse homem que constrói sua casa na areia. Vamos construir nossa casa na rocha, que sejamos rocha, né? Firmes na promessa de Jesus, aqui, né? Fazendo a disposição de Deus, né? Fazendo o que Deus mandou a gente vir fazer, né? Deus não mandou a gente ficar aqui sentado no banco, não. Então, eu acho assim que Deus faz tudo certinho. Aconteceu essa cirurgia do pastor aí, é claro que a gente não quer que aconteça, né? Mas Deus faz tudo assim, perfeito, né? Para dar a cada um compromisso, né? Mas a palavra certa não é essa, vamos dizer, dá para todo mundo entender. Um compromisso com o Senhor. Você tem esse compromisso com Deus, você vai estar lá. Você foi chamada para isso. Você não foi chamada para ficar no banco, não. Então, tudo tem um porquê. Só que nós não entendemos.
quando nós só vamos entender quando a gente estiver lá com Cristo, né? O porquê de cada coisa. No versículo 48, né? Esse que eu já li, esse é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar. Que sejamos esse homem forte, que nada vai nos derrubar. Que sejamos firmes, né? Construir nossa casa na rocha e não na areia. Estejamos firmes, cavando, né, nossos alicerces profundo e fazendo um bom alicerce com Jesus. Então, nós que ouvimos a palavra do Senhor, a gente tem que colocar ela em prática. Senão não adianta nada, né? Não adianta você vir para a igreja, ouvir a palavra e não colocar em prática, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, né? Que o nosso primeiro alicerce seja a nossa casa, né? A nossa família, né? Que esse alicerce tem que vir de lá, primeiro, né? Para que estejamos firmes com Jesus. Que Jesus possa nos estruturar espiritualmente. A gente buscando a Ele e Ele nos orientando. E para isso, né, devemos ler a palavra, né? Conhecer Jesus aqui na palavra. Às vezes a gente não é usado espiritualmente porque não lemos a palavra, né? Não comemos a palavra, como se diz o pastor. Temos que viver a palavra, temos que ler a Bíblia, porque ela dá a nós o discernimento e a orientação que vem de Jesus. E como está a nossa estrutura? Está na rocha ou está como o homem que construiu na areia? Nós estamos praticando. A gente vê, né, que quase ninguém quer Jesus, né? Quando fala da palavra do Senhor, as pessoas logo desanimam, não quer vir para a igreja, não valoriza muito a palavra de Deus, né? Então, eu acho assim, que as pessoas não estão muito firmes na rocha. Por isso que muitas coisas estão acontecendo, né? E aí que eles vão, ai, Senhor, por que isso comigo? Porque eu não mereço, né? Então, temos que nos edificar nossas raízes em Cristo, né? Ser firmes. Que o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é igualmente aquele homem que construiu sua casa sem alicerce. Então, que nós construímos nossa casa no alicerce, que façamos a palavra do Senhor, que façamos o que viemos aqui, o que Deus, né, mandou a gente vir fazer aqui. Que Deus não mandou a gente para vir ficar sentada no banco, não. Mandou a gente para fazer a tua palavra, para ganhar ovelhas, né? Não só aqui, mas também em outros lugares, onde a gente estiver, né? Que precisar, a gente está à disposição de Jesus. Que não sejamos essa árvore sem raiz, essa casa sem alicerce. Que sejamos firmes na rocha. Que é isso que determina o nosso crescimento espiritual. Se a gente fazer o que Deus manda, andar com Jesus, orar e jejuar, ler a palavra de Deus, vamos crescer espiritualmente. Sem isso, não vai haver crescimento, né? Aí outras coisas mais vai ser nos acrescentado, né? Porque nós vamos ser vencedores. Que se espiritualmente estivermos firmes, outras coisas Deus vai nos dar. Outras riquezas, aquilo que Ele vê que a gente necessita, né? Com certeza Deus vai nos dar, tanto espiritualmente, né? E tanto em outras coisas também, que é bom para a gente. E o quanto, né, nós estamos fixados na rocha. Como é que está a nossa fé? Está fixa? Nós estamos bem firmes? E como eu falei, né, que nós somos comparados com uma árvore, né, que é bem fixada. Uma árvore bonita, que está bem fixada no chão. Aquela árvore, com certeza, ela tem boas raízes, né? E quando for arrancar ela, vai ter bastante dificuldade de arrancar. Talvez nem arranque suas raízes. Pode até cortar a sua árvore, mas as raízes vão ficar ali fixadas no chão, porque ela vai estar bem firme, né? Comparada a nós temos que estar firme na rocha, ser como um homem que foi fixado na rocha.
e não como aquele homem que fez seu alicerce na areia, né? Devemos ter fé de verdade, buscar Jesus de verdade, estar na presença de Jesus sempre, não só aqui na casa de Deus, mas também nas nossas casas, né? Buscar Jesus o tempo todo, porque não podemos vacilar. Orai e vigiai, os dias são maus, e são maus de verdade. Então, temos que nos levantar e nos colocar diante de Deus, né? Se prostrar diante de Deus, né? De madrugada, meio-dia, à tarde, o tempo todo. Porque os dias são maus. O tempo todo, o inimigo, ele quer nos destruir. Então, Jesus, ele que está nos livrando de todo mal, né? De todas as coisas que vêm sobre nós. E se nós estivermos enraizados em Cristo, a gente pode até nos abalar, né? Que somos seres humanos, a gente nos abala, mas cair, nós não vamos cair, porque a nossa fé é maior. Então, nós vamos estar enraizados em Cristo, fixo. Nós vamos estar com o nosso alicerce muito bem feito, né? O nosso alicerce foi bem fixado. Então, foi um alicerce bom. Não foi aquele alicerce aquela casa, né, que não teve nem alicerce. Então, pode até nos abalar, mas nos destruir não vai. E o que vai determinar o nosso crescimento espiritual é uma vida com Cristo, né? É uma vida em oração. Não adianta, irmãos. Se a gente não buscar Jesus, a gente não vai ter vida espiritual. A gente não vai ter uma vida tranquila. A gente, como eu disse, a gente tem problemas? Tem. Mas sem Cristo é bem pior. Com Cristo, a gente ainda tem um refúgio, né? Que é Jesus. Que a gente pode até ter nossas dificuldades. Mas eu sempre digo, Cristo é minha fortaleza. É o Senhor que cuida de mim. É Ele que me tranquiliza o meu coração, né? Eu estou passando por uns momentos aí que me dá umas crises de ansiedade terrível, né? Mas quem está me segurando é Jesus. Então, Deus, Ele tem me abençoado, Ele tem me segurado, que Ele sabe de todas as coisas, né? E eu venho clamando a Ele, Senhor, o Senhor é comigo. Eu vou vencer com Cristo. Não vou desanimar, vou até o final, que o Senhor vai me dar vitória. Que sejamos, né, essa árvore bem enraizada, essa árvore bonita, essa árvore que dá fruto, né, para Cristo. Que sejamos à disposição de Jesus, né? Que, buscando a Tua palavra, crescendo espiritualmente com Cristo, porque sem Cristo nós não somos nada. Para reforçar a palavra, confirmar o que Jesus está dizendo para nós, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 10, 3 e 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém? Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, aqui, só para confirmar aqui, né, que Jesus está falando, né, continua falando que Cristo é a nossa rocha, que Cristo é quem nos sustenta, que nós devemos beber e comer dessa rocha que é Jesus, que estejamos firmes na presença do Senhor, né? Que sejamos sempre com Deus, que é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, né? Para confirmar, né, que Deus é a nossa rocha, que Deus é o nosso refúgio, né? E a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. Que sejamos essa rocha, né? Com a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos, né? Nós passamos por momentos difíceis, né? Não só nós, mas também tem os nossos irmãos lá de Rio Grande do Sul, né? Que cada vez a gente vem falando de uma coisa diferente, né? Então, ali, aquele povo está passando por um grande vendaval, né? Ali está passando por provas,
Só Deus para sustentar eles ali, né? Que Deus abençoe eles lá naquele lugar lá. Que possa dar muita força e muita fé. Porque ali precisa de muita fé. Ali foi o verdadeiro vendaval na vida de muitas pessoas, né? São 360 cidades, né? Destruídas pelas águas. Então, muita gente perdeu tudo, né? Os seus sonhos, tudo, mas não perdeu Cristo, né? Cristo ainda pode fazer muito, né? Só crer, ter fé, né? Ali é um momento de muita fé, de ter muita fé, porque ali é prova. Ali sim, prova. Muitas crianças que perderam das mães, muitas mães que perderam seus filhos, então só Jesus mesmo para fortalecer aquele povo dali, né? Então ali precisa, né? Não só ali, mas em nossas vidas, né? Ser rocha em Cristo, né? Que sejamos essa rocha, firmes na palavra do Senhor. Que sejamos espiritualmente firmes na fé, sempre com Cristo, né? Em nossa vida em oração, em jejum. E que Deus vai nos dar essa força e que vai estar sempre presente em nossas vidas, né? Tanto para estarmos aqui na frente, cantando louvor ou fazendo a tua palavra, né? A gente pede a direção de Deus e Deus sempre vai estar conosco, nos direcionando. Não é como pastor, né? Mas Deus também pode nos usar também, assim como usa o pastor, né? Deus pode nos dar a palavra. Basta estarmos à disposição de Cristo, que Cristo vai estar presente em nossas vidas. Que sejamos essa rocha, né? Firmes na presença do Senhor, buscando a Cristo todos os dias, né? Orando, jejuando, né? Buscando aprender mais a tua palavra, né? Eu estou aprendendo ainda. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Mas aí a gente vai lendo a palavra e Deus vai nos usando, vai nos ensinando. Né? Porque é assim que a gente cresce espiritualmente. É assim que outras pessoas já cresceram, né? Como o pastor, como a Tenilza, que tem mais tempo aqui na frente, né? E também na presença do Senhor, né? Estão mais acrescidos, né? Porque está mais tempo e também mais tempo buscando. Mas isso não quer dizer que também não possamos ser usados pelo Espírito Santo. Basta buscarmos Jesus e ser essa rocha que Deus pede para que a gente seja, né? Estar fixado em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Jesus maravilhoso, por essa palavra, Pai. Que ela sirva de alimento para os nossos corações e que a nossa caminhada seja mais leve, Senhor. Que o Senhor nos orienta, nos guarda, nos purifica, Pai. Que o Senhor também possa trazer a cura, né, para o nosso irmão pastor que está em casa, que ele possa ser curado. Ele já foi curado em nome de Jesus e vai estar aqui conosco daqui a uns dias, né? Louvando e fazendo a tua palavra. Eu agradeço mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.